Oi, gente, boa noite. Vou esperar o pessoal entrar, porque a gente marcou 8 horas. Hoje é sábado, o pessoal fica mais largadinho mesmo, né? Mas a gente convidou um monte de gente. Olha, a convidada entrou. Já estou adicionando, aceitando aqui a doutora Elizabeth, com muito carinho. Eu, eu convidei a doutora para falar sobre Covid e foi muito. Essa semana eu pensei muitas vezes em como abordar, vários assuntos para abordar. E, gente, aconteceu tanta coisa já na última semana com relação à Covid e que, tipo, as perguntas iam mudando, eu já comecei a ficar sem saber exatamente o que era mais prudente ou menos prudente de perguntar. Porque eu queria abordar bastante com relação às pessoas com esclerose múltipla, tá? Deixa eu marcar aqui por conta da doutora Elizabeth. A doutora agora. Olá! Doutora. Peraí, deixa eu só arrumar meu aparelho. Senhora pode tudo. Brincadeira. Eu estava aqui explicando para as pessoas que eu tinha feito uma lista com algumas coisas para a gente abordar, para a gente conversar. E essa semana aconteceu assim, são tantas coisas que a gente vai vendo de notícia, nos últimos 15 dias, tudo virou meio que uma bagunça, e aí eu ia mudando as perguntas e eu falava, eu já não sabia mais o que era de tão importante, porque quando eu conversei com a senhora, era para a gente conversar sobre um paciente com comorbidade. Exato. Mas agora tá uma loucura isso. Bom, gente, primeiro de tudo, né, deixa eu apresentar essa doutora Elizabeth Dott. Eu vou ter que ler, claro, eu sou um ser esclerosado, então as coisas não ficam muito fáceis. A doutora Elizabeth ela é formada na Faculdade de Medicina de Santos, em 92, infectologista, da Associação Brasileira de Infectologista. Ela trabalha atuando em Santos, Bertioga, São Paulo, Guarujá, e atualmente ela, como médica da Prefeitura de Santos, ela é responsável pelo CRAI e pelo Secasa de Santos. Certo, doutora? Eu errei alguma coisa? Certo, além de ter virado uma mega youtuber, tá? Para quem não conhece, nunca viu as entrevistas da doutora, são maravilhosas. Eu conheci a doutora da seguinte forma: meu filho teve Covid e eu imunossuprimida. Isso foi em maio. Claro que eu já tinha enlouquecido a neurologista, a doutora Yara, tá? Que eu amo de paixão. Mas é assim, gente, é infectologia. E eu vendo as entrevistas da doutora Elizabeth, achei as entrevistas dela muito clara, ela muito franca, sempre, sempre. Tanto é que eu já brinquei com ela que eu vejo mensaginhas assim, ó, na cabeça dela, dependendo das perguntas que são feitas, tá? E cheguei lá em pânico. Tipo, doutora, meu filho tá com Covid, e agora? Tá? Eu sou imunossuprimida. Aí a gente fica naquela coisa assim. E não tem muito o que falar, é muito o que fazer, é se cuidar e tratar. E ela realmente me passou uma confiança bastante grande. Claro, como mãe eu estava totalmente desesperada porque eu não podia estar com o meu filho naquele momento.
fazendo parte de um grupo de risco que toma um imunossupressor seletivo. Então, você está muito mais exposta. Claro que depois que o meu filho negativou o PCR, eu o levei à doutora Elizabeth, tá? Que era para coisas de mãe, tá? As mães Sim. vão entender. Então, eu achei bastante legal conversar sobre as comorbidades. Porém, depois que eu falei com ela, estourou a Covid de uma tal forma, Foi. pelo que a gente está vendo, tá? E eu falando com ela pelo WhatsApp, realmente vendo pela televisão o que a gente está vendo, que não é, claro, para a gente que é imunossuprimido, é um pouco pior a situação, mas atualmente a gente está vendo os casos acontecerem de forma diferente, que é o que vocês têm dito toda hora, as pessoas mais jovens, tá? Então é assim, a gente vai para a parte das comorbidades, tá? Falando de comorbidade, mas realmente, o que a senhora acredita que fez estourar isso tudo agora, do jeito que aconteceu? Foi a Bom, abertura do comércio? Foi o pessoal desacreditar? O pessoal está de saco cheio de ficar em casa? O que foi isso, doutora? Pelo que a senhora tem visto. bom. Antes de mais nada, boa noite a todos. Fabiola, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Nada de senhora, você, que nós já somos amigas. O que acontece é o seguinte, as pessoas desacreditaram da doença. É uma coisa muito clara isso para nós. Então, elas começaram a sair sem máscara, o álcool em gel a gente quase não vê mais. Então, a coisa meio que voltou à normalidade sem poder. Então, os casos começaram a crescer de novo, e dessa vez em pacientes mais jovens, que é quem mais saiu para bater perna. Então, não foi o comércio, não. Foram as festas, as reuniões, os rolezinhos, foi essas coisas que fizeram nesta fase aumentar, infelizmente. Tá, e a gente está vendo que a situação está se agravando, tá? Essa semana, Santa Casa de São Paulo, sem um leito de UTI, a gente vê, escuta Rio de Janeiro com 500 pessoas de novo, como foi lá no começo, lá atrás, tá? Exatamente. E hoje em dia, vocês infectologistas, vocês já têm um pouco mais de, não vou dizer de prática, a palavra não é prática, mas vocês conhecem um pouco mais o inimigo, Exato. tá? Mas ele é cheio de interrogações ainda. Exatamente. A gente não imagina, por exemplo, no começo a gente imaginava que tinha um tipo de corona. Hoje a gente já sabe que são mais tipos. A gente sabia que no começo era de um jeito e hoje a gente está lidando com uma nova fase, com a nova onda, e a gente não sabe exatamente o que esperar. Como é que vai ser? Vai ser igual a outra? Vai ser pior? O que a gente está vendo é que ela está sendo muito rápida. Rapidamente a gente está consumindo os leitos de hospital e os leitos de UTI, principalmente em Santos. Então, nós vamos aguardar aí para ver o que está acontecendo. Só que nisso, o número está aumentando, a contaminação está aumentando e, infelizmente, nós estamos chegando no Natal. Nós ficamos sem Páscoa, sem Dia dos Pais, sem Dia das Mães, sem aniversário, festa junina e estamos caminhando para ficar sem Natal também. Então, um ano bastante complicado, mas as pessoas ainda não entenderam. E parece que não vai ficar só nesse ano, né, doutora? A gente tem que ser realista. Isso. Quando começou, a Universidade, acho que de Cambridge, um pesquisador, ele previu mais ou menos 2 anos. Ele entendeu que a coisa antes de 2 anos... E no começo, veja, lá no começo a gente pensava, mas será que vai chegar no Brasil? Mas será que vai ter todo esse número de mortes? 180 mil mortes é muita gente, né? E chegou aqui e está matando indiscriminadamente. E a gente achou que com a programação do Ministério lá atrás, esta hora, se tivesse sido tudo feito como deveria ser, a gente já estaria sem máscara, andando, ia ter um Natal tranquilo. Mas não aconteceu. Não aconteceu. De verdade, não aconteceu nem o confinamento, nem o não confinamento. Ficou todo mundo no meio do caminho. Então, o que aconteceu? Lógico, as pessoas foram relaxando e estamos nos preparando para o caos de novo. É o que vai ser. A senhora acha que a gente ainda não chegou
no topo de, sei lá, uma segunda Não. onda, ou... Estamos caminhando a passos largos, mas ainda vem muita coisa aí. Vem porque o que acontece? A gente já está imaginando o Natal. Então, até o Natal, ela vai num volume, ela vai num ritmo, numa velocidade. Pós-Natal e Ano Novo, as pessoas que acham que é só uma gripezinha, o que vai acontecer? Vão se reunir. 15 dias depois, 20 dias depois, é que nós vamos ver se as pessoas, como é que elas, o resultado do Natal nós vamos assistir 2, 3 semanas depois. As pessoas se comportaram ou não. Aí nós vamos saber, pela quantidade de casos. E, infelizmente, do jeito que a coisa caminha, parece que a gente vai ver coisa ruim. Vamos ver. Eu tenho observado, que nem eu comentei com a senhora, né? Eu vou para o meu refúgio. Você para o meu refúgio lá em Santa Catarina. E lá eles têm umas loucuras e, ao mesmo tempo, eles abordam diferente, tá? Lá eles têm o centro na cidade de Navegantes, todo mundo que tem sintoma de gripe vai lá e faz o swab, tá? Eles estão de uma cidade de 70 mil habitantes, que foram construídos, que não tinha nenhum leito de UTI, que foram construídos 2 leitos de UTI para Covid agora. Meu Tá? Deus. Só que muitos munícipes, muitas pessoas da cidade acham que é um problema político, tá? Porque a cidade é uma cidade muito pequena, só que nós estamos em grandes centros. As pessoas ainda não acreditam na ciência. Não, não. Tá? É o que você falou, o fato de ser político, de virar uma guerra política, então, cada estado faz o que quer, o presidente faz o que quer, cada um fala o que quer, ninguém tem embasamento científico para falar. Então, realmente, virou uma baderna. Cada um, salve-se quem puder, cada um faz o que quiser. Então, tem estado se protegendo, tem estado que acha que não é nada. Tem estado, por exemplo, no Nordeste, sem citar nomes, que o cara resolveu numa prefeitura dar Revectina para a cidade toda. E sabe o que aconteceu? Ele foi reeleito, porque era o prefeito que estava cuidando das pessoas. Mas eu vou dar nomes, então. Em Itajaí tem o posto Covid, tá? O qual distribui ivermectina para a população toda. Que foi o prefeito, eu não sei se ele foi reeleito, que era a história do ozônio. Com essas terapias muito malucas que a gente vê aí, que cientificamente não tem nada nisso, nada. Exato. E aí a gente pega uma população, tá? A população brasileira tende a envelhecer, graças a Deus, por conta da ciência, tá? Ótimo. A população está envelhecendo, tá? As outras doenças estão aí. E assim, quando começa a falar de comorbidade, a gente pensa em situações de doenças muito raras, tá? No meu caso, a esclerose múltipla, tá? Exato. Grupo o qual eu participo, onde existem N medicações e que todas elas são para quê? Para mexer com o nosso sistema imunológico. Exato, para imunossupressão, exato. Tá? Porque ele simplesmente enlouqueceu e resolveu que vai destruir minha bainha de mielina, ponto. Acabou. Exato. Tá? Então, todo mundo quer ter imunidade legal, toma um monte de vitamina, eu não posso nada disso. Nada disso, tá? Mas existem outras patologias e outras coisas que fazem parte também, que acometem o sistema imunológico e não estão dando tanta importância. Não olham como comorbidade, tá? É um amigo que tem vitiligo, ficou mal, teve que ser internado e não tinha idade avançada e comorbidade para isso. Mas se ele tem vitiligo, o sistema imunológico dele já não é boa coisa. Então, é muito amplo isso de comorbidade. Exato. E agora, quando começa que a gente tem que se proteger, muita gente não sabe que se encaixa no grupo de risco. Hoje, na realidade, o que a gente está vendo é que meio que está igualando. Então, todo mundo hoje... no começo era assim, a criança não pega. Pega um monte de criança. Essa população a gente não precisa se preocupar porque está protegida. Não está. Não tem população protegida. Tem gente com mais facilidade para pegar e gente com um pouco menos. Mas, no geral,
Todo mundo é um candidato bom e potencial para ser pego por esse vírus. A gente tem desde atleta, cara triatleta, que faz aquelas coisas morrendo, e a gente vê o pessoal com a baixa imunidade, vivendo, tomando os imunossupressores e, sabe, tendo que conviver com o medo, com o pânico. Porque você se protege, mas o bonito que está ali não se protege. Então, uma simples ida à padaria pode acabar com a tua raça. Quer dizer, e você não vai comer? Você não está saindo para bater perna, você está saindo para comer. O pessoal que trabalha no comércio, a gente atende e tem reclamado muito. Que os caras não querem entrar na padaria com a máscara. Mas como não quer entrar com a máscara? Tem que entrar. E aí, se a atendente chama atenção, nossa, vira uma confusão e vem polícia. Quer dizer, então assim, tá muito difícil lidar com os negacionistas, né? Com os terraplanistas. Tá muito difícil. Você pode até achar que a Terra é plana e o problema é seu. Agora nós estamos falando de doença, de ciência, de gente morrendo. Aí a conversa é outra. Pode até ser a Terra plana, quem sabe a gente um dia vai descobrir que era tudo uma grande invenção e a Terra era plana mesmo. Mas o corona não. Ele está bem mapeado, ele está bem discutido e a gente ainda não sabe o que vai acontecer para o nosso futuro. Mas que a casa está caindo, lógico que está. A casa está caindo. Veja, uma doença que você consegue controlar com máscara e álcool em gel, pô, não tá fácil? Tá fácil, né? A senhora me falou agora que ele está bem mapeado. É bem mapeado, mas com a quantidade de testes a qual é feita. Todo mundo fala que a quantidade de testes que é feita não é a ideal. Ah, não. Mapeado em relação à composição genética. Não. Em relação a números, não. É subnotificado. Tem lugares que as pessoas, por exemplo, o Santos, vamos fazer um parênteses aqui. Santos fez testagem para todo mundo, foram mais que eu à frente, junto com a prefeitura, foi muito legal. Então tem prefeituras que estão fazendo. E tem lugares que eles querem subnotificar. Então eles querem, não, isso é uma gripe. É uma gripe. Coronavírus é vírus. Lógico que é, mas então é uma gripe por corona. Ah, não, é uma gripe, ponto. Então, enquanto você tem lugares que estão procurando os casos, tipo, vamos descobrir o que a gente tem para ver o que a gente vai fazer, tem cidades que estão dizendo, não temos nada aqui, está tudo bem aqui. Então, está difícil administrar, porque o pensamento não é científico, o pensamento é político. Vou puxar saco de fulano, vou brigar com ciclano, mas nada disso tem a ver com ciência. Esse é o problema. Existem vários casos. Eu conheço pessoas que aconteceu isso na família, tá? E a pessoa morreu por infarto. Mas o infarto foi causado pelo Covid. Exato, chegou num problema cardíaco. Exato. Tá? Tem gente que está tendo derrame, tem gente que está tendo arritmia, está tendo uma série de coisas. Outra coisa, tem cara que está infartando, está indo para o hospital e está pegando no hospital. Então, assim, é ruim, é muito ruim. Você não pode ter um simples infarto hoje. Porque você vai ter um infarto, você vai sair dele, mas você vai chegar num lugar onde está cheio de gente infectada. E esse povo está infectado porque outras pessoas resolveram usar mais. Então, você está vendo que a sequência, ela é sempre a mesma. Só que ela termina sempre como? Judiando muito de alguém de uma família. Esse é o problema. Sim. No nosso grupo de portadores de esclerose múltipla, algumas teve portador que veio a óbito, teve gente que perdeu o familiar, tá? Então, a gente tá para todo mundo. No começo, lá, eu escutei muito gente falando assim, pelo fato de ser médica veterinária, a gente já vai mais ou menos pelo caminho da ciência, tá? Para mim, lógico. É o caminho sempre, tá? E eu escutava de muita gente, mas você acredita nisso? Você acredita? Não, você já viu alguém com Covid? Graças a Deus, no começo não. E depois eu vi o meu filho, tá? O pai do meu filho. E assim, e fora essa situação que as pessoas não estão acreditando nos testes. Porque fez teste negativo, faz teste positivo. Então, o meu filho, os testes dele, ele fez PCR,
e fez o teste rápido. Os dois negativos. Exato. Só que aí ele fez tomografia de pulmão. E tava Lesão lá. do fosco. Tava lá. Exato. O Porque fio assim, a pessoa tem que entender que assim, um teste positivo, ele é positivo, ponto, acabou a conversa. Um teste negativo, ele abre um leque. Está na data certa? Você fabricou anticorpos? O exame não tinha qualidade? Quer dizer, abre um leque para dizer para nós o quê? Que o que vale são os sintomas. Então você Sim. pode ter uma porcentagem da população que o teste vai dar negativo e o cara está doente. Só que é o quadro clínico que define. Então, o que acontece? Muita gente se aposta, eles falam, olha, tá aqui, e mesmo que seu teste esteja positivo, em 2, 3 meses ele vai ficar negativo. Por isso que a gente precisa da vacina, porque a gente não tem anticorpos que permanecem. Não é uma defesa permanente, uma defesa temporária. Então, o que acontece? Ele vai negativar. E aí, de novo, começa o problema. E agora, essa semana, eu já foi notificado no Rio Grande do Norte a pessoa reinfectada, que foi provado por a ciência mostrou. Quantos mais não foram? Porque esse foi um caso estudado. E os outros milhões de casos que a gente está vendo todos os dias, de gente que teve em março, em fevereiro, e agora está tendo de novo. E você vê que o tempo bate. 6 meses de anticorpos, se reinfectou. Eu tenho pessoa muito próxima, que na época que meu filho teve, positivou e está positivo agora, nesse momento. De novo, PCR. Exato. Tá? Tem que procurar, saber. Vai ser o quê? Estatística. Exato. Tá? A gente está falando de um vírus, com mutação viral, as pessoas não conseguem entender e aceitar. Tá? E por isso que quanto mais a gente falar e quanto mais tentar mostrar, talvez, tá, a gente consiga. Mas vai ser... Eu tô, dessa vez, com mais medo do que da outra. Então, você sabe que são... É engraçado isso, porque são medos diferentes, você vê. No primeiro momento, a gente estava lidando com uma coisa que a gente não entendia direito. Hoje a gente entende um pouco. Então, hoje, o medo qual é? É que as pessoas realmente não deram bola. Então, o medo hoje qual é? Quantos nós teremos? Então, a preocupação lá atrás era o que nós temos. E hoje a preocupação é quantos nós vamos ter. São medos diferentes. Então, a gente continua assim, com muito medo, com receio, com preocupação, porque aí, quantas pessoas vão dessa vez? 180 mil é muita gente. É muita gente, é muito. Quando nós chegamos nos 100 mil, quando apareceu o primeiro caso, nós ficamos pensando, bom, eu pensei aqui, acho que umas 1.000 pessoas, vai, até o final do ano. Nossa, quando nós chegamos nos 100 mil casos, é uma sensação tremenda de impotência. Você fala, meu Deus, com tudo que nós fizemos, nós ainda perdemos 100 mil. E hoje a gente chega nos 180 mil, você fala, mas quantos mais que vão? O que nós vamos ter que fazer? Doutora, eu digo que tá tão banal, tão subestimado, que a gente lembra como foi a comoção do World Trade Center, quando aconteceu. E nos Estados Unidos, hoje, morre um atentado por dia do World Trade Center. Tá? Exato. E as pessoas, tipo, naquela época, como assim? Desabou, morreram 3 mil pessoas. Hoje está morrendo 3 mil todo dia. Exato. Eu brincava muito na época com o pessoal da TV, que é assim, 300 pessoas, são 3 aviões inteiros. Pô, mas 3 aviões quer dizer, se cair um avião, o mundo inteiro vai parar. Estão caindo 3 por dia, agora estão caindo 5, 6 por dia. Ué, e tá tudo bem? Mudou o ponto de vista? Quer dizer, então nós vamos ter que botar esse povo dentro do avião para o pessoal acordar que tá caindo? Quer dizer, é muito confuso, o ser humano está muito... Mas lógico, tudo isso, porque o que acontece? Tem um problema, que são os nossos colegas, né, Fá? São os nossos colegas. Então é assim, com tudo que você quiser ouvir, você encontra na internet. Então, se você quer negar essa doença, você vai encontrar vídeos de pessoas, médicos, até com certo renome, dizendo exatamente o que você quer ouvir. E aí você vai dizer, mas o médico falou, eu tenho um vídeo aqui.
Então, a gente tem médicos hoje, numa corrente X de política, brigando com outros da corrente Y e negando a doença, sendo que os caras não são da especialidade. Não, essa pessoa aqui, essa mulher aqui é muito famosa na área dela, não na nossa. E a gente respeita ela na área dela e ela tem que respeitar a gente na nossa. Pô, a Sociedade Brasileira de Infecto esses dias foi vítima de uma ação, o Ministério Público veio perguntar para que dar o Tilenol para a febre, questionou o protocolo. Ué, meu Deus, mas quando você lê aquilo, você pensa, mas quem que redigiu aquilo? E por que o promotor acatou aquilo, entendeu? Não tem cabimento. Eu O vi promotor, ele está lá dentro da área que ele atua e da área que ele comanda, e ele controla e ele conhece, né? Mas nós estamos na nossa. A Sociedade Brasileira de Infecto, não é porque eu sou da Sociedade Brasileira de Infecto, mas o povo lá, quem redigiu aquele documento só tem fera, só tem cara sério. E dentro da sociedade tem cara de direita, cara de esquerda, cara que concorda, cara que discorda, mas o ponto comum a todos é a ciência. Tá. Então você fala, pô, mas agora nós vamos ser cerceados até de falar de ciência, quer dizer, vai vir um promotor lá e vai podar, quer dizer, nós vamos ter uma ditadura científica imposta por alguém que não é da ciência em questão. Então, assim, você vê que a coisa, ela está caminhando mal, cara. Ela está caminhando mal, porque ela está abrangendo outros departamentos que não tinham que se meter. Quando nessa hora tínhamos que estar todos unidos, todos juntos, sentados numa mesa discutindo. Eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp que eu brinco dos esclerosados, né? E esse grupo não é daqui de Santos. E uma pessoa colocou lá positivo, o PCR positivo anteontem. Mais do que rápido, já citaram o nome de um médico, não conheço, não sei quem é também, e que ele pede, eu anotei, ó, que a pessoa tem que tomar água morna com limão e bicarbonato a cada 2 horas. Não tomar o Tilenol. Porque para Covid isso. E para quem não está positivo, que é para tomar, para prevenir. Só que essa pessoa é imunossuprimida, doutora. Ela faz uso de imunossupressor. Então, é uma barbaridade. Sabe? Então, assim, como é que pode uma pessoa que não tem linfócitos, porque na nossa grande maioria, o que a gente derruba, o que são? O que a gente tem que derrubar são os linfócitos. A gente tem que ter uma linfopenia, tá? E então qualquer vírus que se instale no nosso caso, ele vai vir babando, porque ele vai chegar nadando de braçada no nosso organismo. Exato, exato. Ele vem feliz pra cima de vocês. É isso mesmo. Porque é isso mesmo. E, sabe, e a gente sabe que a multiplicação viral vai ser muito maior, tá? No caso de um paciente imunossuprimido, que não é somente os portadores de esclerose múltipla, existem os portadores de lúpus, existe uma infinidade. As pessoas que fazem uso de corticoide, tá? Inclusive, a gente vai ter que fazer um estudo em cima da esclerose múltipla, como é que a doença se comportou com a pandemia. O que aconteceu? Teve dor? Teve parestesia? Teve algum sítio especial de localização? Depois nós vamos ter que sentar e particularizar cada patologia para a gente ver o que aconteceu. Porque hoje a gente fala de imunossuprimidos de uma forma geral. Só que não é uma forma geral, é muito particular de cada um, é muito particular de cada grupo. Vocês sabem o que vocês vivem. O povo do luto sabe o que eles vivem. Então, hoje nós estamos numa tormenta, né, no meio de uma tempestade, mas depois nós vamos ter que sentar. E vamos ter que ver, escuta, se comportou assim com esse grupo, se comportou assado com aquele grupo. Então, hoje é um geralzão cheio de particularidades, mas virou um geralzão. Mas depois não. Nós vamos ter que ver direitinho como é que a coisa se comportou. Eu sei, com relação à esclerose múltipla, eu sei muito superficialmente, por conversar muito com a doutora Yara, e a doutora Yara trabalha muito com pesquisa, tá? Sim. E a doutora Yara, quando o que ela me falou, a gente divide a medicação
em 3 blocos, digamos assim. Os imunosmoduladores, aí tem os supressores e tem os que chegaram agora, que são os mais E novos, tá? excelentes. Foi o que ela falou. Para quem toma imunomodulador, teve gente que pegou Covid tomando imunomodulador, foi bacana. De Quem boa. toma o imunossupressor, que é o meu caso, eu tomo imunossupressor seletivo, posso falar por mim. Aí já acende uma luz amarela, Sim, tá? sim. Agora, quem já está nesses que são os que vieram agora, que é o Ocrevus, que são de infusão a cada 6 meses, eles estão muito preocupados, porque são medicações novas, tá? Que ainda está sendo trabalhado, essa medicação nova, Exato. tendo as respostas com um vírus associado. E É porque se cada você vê uma medicação a cada 6, uma dose a cada 6 meses, você não tem como invadir esse processo e dizer agora para tudo, não quero é, mais brincar. Uma medicação que você toma todo dia, uma vez por semana, você consegue, ela é menos eficiente em comparação, mas você consegue segurar a onda. Mas uma medicação a cada 6 meses, como é que você vai fazer? Ó, organismo, para tudo agora, que agora chegou o corona. Não. Você vai ter que administrar essa droga potente, boa, com uma doença ruim, pesada, e que nenhum dos dois lados tem a vivência de anos em cima disso. Então é novo, a medicação é nova, a doença do lado de cá é nova, e no meio estão os pacientes, familiares e nós. Então, assim, tá muito difícil esse jogo, lógico que sim. e a gente sabe ainda que existe, até para os vírus, a seleção natural. Os mais fortes sobrevivem. Exato. Então, a tendência é essa. A tendência que esse vírus hoje não é aquele que estava lá atrás. Ele já evoluiu, ele já incorporou, ele já cresceu, ele já multiplicou, tá? Então, digamos Sim, que eles ficaram mais fortes até. ele já se modificou. Então a gente tem que acompanhar essas mudanças, o que está acontecendo, para onde que foi. Então, muito difícil, uma situação Assim, muito pesada. a senhora seria a favor de tipo, ah, de um lockdown, digamos assim, hoje? A senhora acha que isso seria uma saída? Veja, do ponto de vista técnico, seria. Seria. O problema hoje é que, assim, ficou provado que mesmo no lockdown, as pessoas têm que sair para comprar comida, as pessoas têm que sair para trabalhar nas esferas fundamentais da sociedade, polícia, médico. Então, o que acontece? O lockdown, ele nunca vai ser exatamente um lockdown, entendeu? Então, vai ser difícil a gente chegar nessa condição. O ideal é as pessoas se protegerem, as pessoas se cuidarem e só saírem por necessidade. Mas hoje o lockdown seria bom? Seria bom. Se a gente conseguisse, sei lá, se a gente tivesse uma economia que sustentasse a gente por 20 dias, 21 dias. Fecha tudo por 21 dias e ninguém sai de casa. Só sai polícia e médico, pronto. Com certeza a gente teria a gente ia cercear isso. Isso, por exemplo, se a gente conseguisse fazer um lockdown na época que fosse vacinar, é uma ideia. A gente cercava pelos dois lados. Mais difícil. Eu acho difícil acontecer. E assim, bom, para quem é imunossuprimido, toma imunossupressor, a gente tem que ficar trancado, não tem jeito, porque é o que a Não, gente está fazendo, tá? Eu sou agora, eu digo que eu vivo no iFood, tudo, já conheço todos os sites, de trás, tudo que chega, tá álcool, que nem diz meu marido, agora vai pôr pouco também. é, E aí agora vem que nós temos vacina. Temos mais ou não, menos. Eu digo que temos mais ou menos. não tem nenhuma aprovada aqui ainda. Então, Tá. Hoje os Estados Unidos, eles aprovaram a Pfizer, tá? Hoje foi aprovado, porque eu vi na televisão, e saiu hoje o plano de vacinação nacional. Foi eu não protocolado vi ainda. isso. Foi breaking news da CNN à tarde até.
tá? Já estou falando, pode procurar na CNN. Foi protocolado, o Ministério da Saúde protocolou hoje no Supremo, tá? Por quê? Porque ele quer centralizar a distribuição das vacinas, tá? Lógico, é o Então, óbvio. É o ele vai óbvio. centralizar Recife, vai centralizar em Brasília e Rio de Janeiro, tá? Já conta com a vacina da Pfizer, é isso mesmo, doutora. Mas em Tá? São Paulo? Para, doutora. Eu entendi o seu balãozinho. Já falei que eu já conheço os seus balãozinhos. Não, está sendo montado no aeroporto no Rio de Janeiro, as caixas lá a menos 70 graus, tá? Para virem as vacinas da Pfizer. Tá. Tá? Ah, da Pfizer. Foi cogitado o uso da vacina do Butantan, tá? Mas ainda nada disso. Agora eu digo para a senhora, pergunto para a senhora, a tecnologia dessas vacinas. A senhora acha que o Brasil, tem condição de usar uma vacina que tem que ser mantida a menos 70 graus? Veja, essa logística é muito tranquila. Você compra os freezers e pronto. Sem nenhum problema. É uma questão só de adequação. Pode sim. Pode, dá para fazer. Porque, veja, o negócio é manter a vacina mantida corretamente. Aí é que tá. Aí nós temos um problema. Você vai ter que treinar os funcionários para ter esse cuidado. Você vai ter que avisar as pessoas, que é tudo muito rápido, mas lógico que dá. Dá para fazer sim, lógico que dá. O problema é a adequação. Freezers a essa temperatura, geladeiras a essa temperatura, pessoal treinado, aí começam os problemas. Tá, então vamos lá, nós vamos centralizar em Recife. Mas uma cidadezinha do sertão, a 200 quilômetros de Recife, tem o freezer? Ela vai ter essas condições? Quem vai fiscalizar isso? Tem gente que vai olhar se a vacina está menos 70? Aí a gente começa o problema. Da cidadezinha do sertão. Isso. Nós esperamos numa região metropolitana. A senhora trabalha em algumas prefeituras. Sim. Trabalha em serviço público. A senhora nunca viu vacina em geladeira comum? Aí é que tá. E a fiscalização? Esse é o problema. Então, tem como fazer? Tem como fazer. Porém, qual é a fiscalização? Quantas vezes você perde uma vacina porque você não sabe acondicionar ela de uma forma correta? Só que essa vacina é uma vacina cara, é uma vacina complicada, que tem toda uma estrutura por trás dela. As outras também tem, mas essa hoje é o foco. Quem que fiscaliza? Você tem gente para fiscalizar? Eu vou botar a vacina na sua casa, vou deixar lá, você fala, olha, eu tenho um freezer aqui a menos 70. Mas eu vou lá na sua casa toda hora? Eu vou mudar para a sua casa, então, para ver se você está fazendo direito? Não sei. Então, o fato, dá para fazer? Dá para fazer. Tem gente para fazer? A gente não consegue fiscalizar o povo na rua sem máscara. Você vai conseguir fiscalizar o povo aqui numa geladeira a menos 70? E a gente sabe que se ela for se ela subir 10 graus, tá? Se essa vacina for a menos 60, pode ser que ela não faça mal nenhum, se ela for aplicada. Mas efeito não vai fazer. Não tem o efeito, a gente foi jogado fora. Foi jogado fora. E a gente tem que entender também que as câmaras de vacina, elas precisam ter no break, tá? Tem que ter tomada embutida, tem que ter fio embutido, tem que ter uma série de coisas. No nosso país, infelizmente, a gente não tem estrutura para uma situação, eu acredito, para uma situação dessa. Que nem a senhora perguntou, e São Paulo? São Paulo não vai ter. Mas nós sabemos por que São Paulo não vai ter. Exato. Então, assim, muito difícil. Muito difícil porque virou uma questão política. Aí tem que entrar o governo e dizer, o plano é para o país, não é para particularizar situações, entendeu? Tá tudo errado. Mas... o Butantan é uma instituição super séria. Os chineses não são burros. Sabendo que o mundo inteiro estaria contra eles, por razões óbvias,
eles se aliaram a uma instituição que é muito séria, que dá consultoria para o mundo todo. Então, assim, o Butantan não vai se arriscar, não vai lançar no mercado uma vacina que vai fazer mal ou que não vai fazer efeito. Então, com certeza, o pessoal está enchendo o saco, é a vacina da China. Não, não. A hora que ela for aprovada, e a Anvisa aprovar, e o Ministério da Saúde aprovar, acabou. A gente tem órgãos reguladores. A gente tem coisas sérias no nosso país. A gente tem orgulho de ser brasileiro em alguns departamentos, sabe? E esse é um deles. Então, jamais defender uma coisa ou outra. Mas na hora que tiver que for aprovada, vamos tomar, não tem problema. O que não pode é um país destroçado. E cada um faz o que quer. Então, você mora na casa, você, seu filho, seu marido, sua mãe, e cada um mora num quarto e cada um faz o que quer. E cada um tem uma geladeira, e cada um tem uma chave, e vocês, por acaso, se falam quando se encontram? Isso não é família. Não. Não é família, isso é uma pensão. Então, o país hoje vive um sistema de pensão. Nós não moramos todos no mesmo lugar, mas cada um tem a sua chave, cada estado tem a sua chave e faz o que quer. Cadê a sociedade para também cobrar? Porque o que acontece hoje? A sociedade também senta e fala, isso está acontecendo, não gostamos disso, mas cadê a sociedade cobrar e dizer, pera um pouco, por que não entra alguém com uma ação no Supremo e fala, para tudo, e vamos fazer uma coisa só? Ué, cadê a sociedade? Cadê o nosso país se movimentando? A gente se movimentou porque aumentou 50 centavos a passagem de ônibus aquele ano, que foi uma coisa tão legal, e a gente não pode se movimentar agora e dizer, para, vocês estão zoando com a cara da gente. Para, agora vamos trabalhar todo mundo junto, e vocês estão pagos aí para isso. Não. Então fica uma guerra dentro da internet que não tem a menor função, e os caras estão fazendo o que querem, ó. O Supremo faz o que quer, o presidente faz o que quer, o governador faz o que quer. Pronto. Esse é o problema. E alguém colocou aqui que os principais países estão comprando várias marcas e acredito que esse seja o caminho. E principal, ter doses suficientes. Exatamente. Você tem que ter várias vacinas, vários tipos. E mesmo porque com o tempo de uso, a gente vai começar também a mapear para quem é mais sensível, qual que é a marca, e é mais fácil comprar aqui, é mais barato ali. Lógico, a gente tem que ter vários tipos. Para que vai ter... aí começa, o estado de São Paulo vai ter um tipo. O Rio de Janeiro vai ter outro tipo. Aí voltamos de novo para a pensão. Pô, cada um vai ter um tipo. E nós vamos disputar, o meu é mais legal que o seu, o meu é melhor que o seu é porcaria. Aí já deu. Só que a sociedade está deitada em berço esplêndido, assistindo a guerra. E assistindo a determinação do futuro dela mesma. Não está fazendo nada. Então, todos estão discutindo. Nós vamos bater, nós vamos arrebentar, e nós estamos sentados pensando, nós vamos apanhar, nós vamos morrer, o que vai acontecer? Não. Então, a sociedade está falhando sim, está pecando sim, porque não exigiu uma postura séria do governo. Ponto. Esse é o problema. E em cima dessas vacinas todas que estão sendo trabalhadas, que a senhora tem contato, porque nós portadores... Aí agora eu vou puxar a sardinha, pergunta para o meu lado. Nós que temos esclerose múltipla, tá? Não podemos tomar a grande maioria das vacinas. As de vírus vivo, nem pensar. Vocês só podem tomar o que for atenuado. Então, agora, essa técnica nova que eles criaram para são 4 tipos novos de técnica, excelentes. Então, a gente acredita que todo mundo vai poder tomar. Lógico que nós vamos ter os trabalhos publicados, nós vamos ler tudo isso. Mas a forma como está sendo feita é de uma forma que você possa abranger todo mundo. Eu acho que só quem tiver alergia à substância é que não vai poder. Mas as outras comorbidades, não. Porque outro dia um cara postou um vídeo aí, que mudou a técnica, que isso é um absurdo. A técnica evoluiu e vai evoluir cada vez mais. E cada vez vai ter vacina mais rápido e mais eficiente e menos perigosa e menos prejudicial, principalmente para os nossos grupos de risco. Então, hoje, acredita-se que sim, que vai dar para vacinar todo mundo, à exceção dos que tenham alergia sabida a algum produto e que esse produto contenha na vacina. Mas tudo isso tem que estar nos trabalhos que eles publicarem.
tem que esperar a ciência. Exato. Porque já foi publicado pela normativa hoje, que eu vi, já o grupo de risco, as comorbidades, já entram agora no começo. Exato, porque são as pessoas que estão mais preocupadas em não contaminar. Aí que tá, aí a gente tem que ver qual é o grupo, qual é a vacina que vai ser aplicada. Então, tudo isso, eles podem publicar à vontade, mas é o que eu acho que o Supremo vai perguntar. Qual é a vacina? Qual comorbidade? Então, eu imagino que o Supremo, antes de autorizar qualquer coisa, vai chamar alguém sério da classe médica e vai perguntar. Escuta, ó, chegou isso aqui na minha mão. Porque é o que eles fazem, eu sou perita. O juiz pergunta, mas escuta, Beth, isso aqui procede, isso aqui não procede? Procede em que aspecto? Ah, vamos lá, na parte técnica, não sei o quê, isso aqui é para encher o saco. Não, lógico. Quer dizer, se eles fazem isso com a gente aqui, tenho certeza que lá deve ter uma mega equipe que vai discutir com eles, né? A gente está supondo, como sendo um órgão que representa o máximo, né, da defesa da justiça, da lei e da ordem, que eles vão conversar com o povo que é, entendeu? Técnico na área. Então, foi feito um pedido para o Supremo liberar. Ok, mas o Supremo vai liberar mediante condições, tenho certeza absoluta. Porque se as pessoas com comorbidade, no caso, os imunossuprimidos, não puderem tomar, não adianta nada. Exato. Qual é a função? Qual é a vantagem? A gente tem que proteger os mais sensíveis. A gente tem que proteger quem tem mais chance de pegar. Essa é a regra. Ué, tem 250 milhões de habitantes, tem 250 milhões de vacinas? Não. Então a gente tem que separar. Primeiro, quem precisa mais. Ué, você tem 3 cestas básicas e 5 famílias. 3 estão morrendo de fome, 3 estão em equilíbrio. Ué, as primeiras 3 levam. As outras 2 chegam lá, a próxima leva. Vai ter para todo mundo em algum momento? Vai ter para todo mundo. De cara, não? De cara, não. Então a gente tem que separar. É natural, é a ordem natural das coisas, velho. E acabou. E acho que isso nem vai ser discutido. E procede, que nem eles falam, que a gente só vai ter, estar numa situação mais confortável e tranquila depois de 70% da população vacinada. É mais ou menos essa porcentagem, sim. É mais ou menos essa porcentagem, porque a gente está contando que tem gente que vai pegar, vai ser tudo bem, tem gente que nunca vai pegar. Então, 70% é uma faixa razoável, não é o ideal, né? O ideal é que a gente tivesse uns 95%. Mas vai, 70%? Ok. Mas, com certeza, 70% inicial, né? E depois de um tempo, vai ser ofertado para todo mundo. Você vê, a gente tinha esse problema com H1N1 há uns 10 anos atrás. Então, começou com as populações de risco para depois ir para as outras, e hoje tem. E a gente consegue vacinar. Não consegue vacinar todo mundo porque o Ministério não abriu para todo mundo. Mas a gente tem uma boa parte da população vacinada e a gente tem menos circulação. Do vírus. De H1N1. Ok. Não é uma situação confortável, mas não é uma guerra. Que também foi há 10 anos atrás, mas que o vírus mesmo se segurou e as medidas foram diferentes e pegava de outro jeito e tal. Então tá. Esta aqui não. Essa aqui respirou em cima, pega. Então é assim, tudo está sendo um grande aprendizado. Porque a gente nunca viveu uma situação desse jeito. Com esse caráter, com essa velocidade e essa violência, sabe? Então eu imagino que a gente faz um plano e ele vai mudando. É que nem quando você contrata um pedreiro, né? Que ele faz um orçamento para você e fala daqui a uma semana está pronto. Um mês depois o orçamento quadruplicou e ele não conseguiu nem terminar metade. Ah, ele está errado, ele está te roubando? Não. Ele fez um projeto e chegando lá ele viu que de repente não dava para fazer, estourou um cano. Então, acho que a mesma situação vai aqui. Faz-se um projeto em cima do que tem hoje. Só que os dados mudam rapidamente, as pesquisas estão caminhando velozmente, então, no meio do caminho, esse projeto vai ter que ter os adendos, né? Vai ter que ter os acréscimos. E é com isso que a gente vai lidar. Então, a gente vai vacinando e vai observando até chegar num equilíbrio onde a população esteja segura, né? Esteja tranquila. Porque a vida tem que voltar, as crianças têm que voltar para a escola, as pessoas, os comércios têm que abrir, a vida tem que voltar. Só que assim, enquanto a coisa não andar direito, não vai voltar.
Então tem que andar direito. A gente fala que nem a senhora, eu perguntei do lockdown, tudo. Tem mostrado na televisão o tempo inteiro essa história de diminuir o comércio. Só pode 40% porque regrediu para a fase amarela. A pessoa fica do lado de fora na fila. É o que acontece com os bancos. Gente, que situação é essa? Na porta dos bancos. Ônibus. Você vê a fila do ônibus. Lá fora, tá todo mundo com 1 metro de distância. Aí aquele que estava com 1 metro de distância um para o outro, entra no ônibus e junta tudo. Então por que ficou lá fora com 1 metro de distância? Se lá dentro juntou tudo? Então, assim, é um contrassenso. É isso. Uma loja grande aí de departamento, vou falar nome. Aí, lá fora, todo mundo na fila. Lá dentro, todo mundo junto. Mas então, aí voltamos naquele ponto. Tem alguém fiscalizando isso? Não. Tem efetivo para fiscalizar isso? Não. Pronto. Aí, o nosso problema com a geladeira fica pior. Você não consegue fiscalizar a loja de departamento, você vai fiscalizar a geladeira? E aí? Continuamos com o mesmíssimo problema. E saída para tudo isso, tipo, só passe de mágica mesmo, né, doutora? Porque Comportamento. A saída para isso, ela é muito simples. E acho que é por isso que as pessoas não deram atenção para ela, entendeu? Então é distância, máscara e álcool. Acabou. Não tem como, não tem nada mais que e a vacina, óbvio. Mas não tem nada mais que a gente possa fazer além disso. É a máscara, é a distância, é o álcool, e quando chegar a vacina. Quer dizer, foi pedido muito pouco. E as pessoas não deram bola. Aí você fala, o pessoal do baile funk. O pessoal do baile funk está fazendo a mesma coisa que o pessoal de outra classe, fazendo festa em cobertura, fazendo festa em iate. Então você vê que não tem a ver com a classe social. Não. Tem a ver com o pensamento humano. O pensamento humano tacanho. Essa semana eu precisei mandar apertar o meu óculos. Tava caindo. Você vai numa ótica, tá? E eu fui a um determinado shopping que tinha uma fila imensa para entrar, porque eu não sabia que o shopping abria ao meio-dia. Eu entrei no shopping, eu acho que eles devem ter achado que eu era meio que um alien, porque eu cheguei, entrei na ótica, falei, eu preciso apertar meu óculos, e saí, e vim embora. Eu precisava apertar o meu óculos. Ponto. A gente vê o povo tudo de sacola passeando vendo vitrine, doutora. Exato. E cadê o respeito para com o próximo? No meu caso, eu penso, a imunossupressão, tudo isso. E aí todo mundo acaba sofrendo em volta. Porque eu fico... Não. O meu filho teve Covid lá atrás, mas ele pode voltar a ter agora? Pode. Então eu vou me distanciar do meu filho de novo? A minha filha tem 10 anos e não pode ir para a escola. Por quê? Eu digo que, graças a Deus, as crianças tendem a ter sem sintoma, porque aí elas não sofrem, digamos assim, tá? Mas agora, o que a gente está vendo? Um grande aumento das crianças. A gente já não tem mais essa tranquilidade. Os números aumentaram violentamente, apareceu uma síndrome inflamatória polissistêmica aí que estava judiando das crianças. Antes estava tudo bem, agora já não está mais também. Já não está mais tão claro, já não está mais tão sossegado. Mas veja, olha que coisa sem nexo. O comerciante, ele abre a loja dele com todos os cuidados, porque ele precisa sobreviver. Ele precisa de gente que nem você que foi lá apertar o óculos. Aí, o que acontece? Só pode 40%. Aí entra junto com você gente que vai bater perna e não vai comprar nada. Pombas. Aí você tem que ficar na fila, esperando lá fora com mais gente acumulado, grudado, e o comerciante está lá dentro, desesperado para fazer uma venda. E o bonito resolveu passear no shopping. A bonita resolveu passear. E enquanto ela não sair, não pode entrar outro. Então você está lá fora aglomerada, o cara está lá fora esperando você para poder ganhar o sustento dele, e o cara está passeando. E o bonito está passeando. Então você vê que assim, acabou, zero de consciência, zero. Veja, o shopping hoje, ele não é para passear. Hoje ele é aí para você ter coisas sérias. Então, você vai comprar uma roupa, você está com fome, você vai tomar um café, são coisas pontuais, você vai fazer e vai sair. Acabou essa coisa, vou dar uma volta no shopping. As pessoas não entenderam.
O shopping é um centro de compras. Então você vai fazer uma compra. Você está com fome? Vai tomar um café, um pão de queijo? Vai, você vai. Você vai comer e vai embora. Você não vai ficar lá sentado, olhando a paisagem, ciscando, galinhando. Você vê que é toda uma mudança de postura para todo mundo poder usufruir. Então, eu não posso entrar no shopping para ir tomar o meu café porque tem um bonito passeando. E o cara do café não está vendendo para mim porque tem um bonito passeando. Entendeu? Então, é uma postura, é uma mudança de postura em todos os níveis. Está todo mundo sofrendo. Como é que o cara vai viver do cara que passeia no shopping? Não tem passeio no shopping. Ah, o pessoal perguntou, quando é que a criança usa máscara? Que a gente vê muito criança sem máscara e pai e mãe com máscara. Ué, se você não consegue pôr a máscara no seu filho, não expõe seu filho, não sai com ele, ué. Simples assim. Se ele não entende que ele tem que usar uma máscara, para uma criança pequena, é injusto. Uma criança de 2 anos, uma criança de 1 ano e meio, vai botar máscara? Não vai usar. Então você não sai. Você vai sair, sim, para ir no médico, alguma coisa que seja extremamente necessária e urgente. Senão a criança fica em casa. Então, o que acontece? Voltamos no ponto inicial. É o mental. É o mental. É a pessoa que não quer entender. Então, ele quer pegar o filho pequeno, sem máscara, e ir passear no shopping. Essa pequena atitude já ferrou com tudo. Já ferrou com o filho, já ferrou com o comerciante, já ferrou comigo que estou na porta esperando para entrar. Você entende? Que é uma microatitude que repercutiu assim, pá, que nem uma bomba. Eu ainda faço uma partezinha assim, eu faço terapia, tá? Há muito tempo, e antes da pandemia, né? Eu comentava, eu levava isso muito para terapeuta, o problema da saúde mental, que era uma coisa que sempre foi, as pessoas têm preconceito de tratar, de psicólogo, de psiquiatra, de tudo isso. Absurdo, absurdo. É um absurdo isso. De perto ninguém é normal, de perto ninguém é normal. Caetano Veloso já dizia. E eu já falava bastante com ela sobre isso, tá? Que era uma coisa que sempre me incomodou bastante. E aí, quando começou a situação de pandemia, eu faço agora as minhas sessões, desde o começo do ano, são todas online, tá? Continuo todas elas que eu faço online. E o que a gente comenta muito quando a gente aborda o assunto pandemia é o que vai acontecer, o que vai ser. A gente está vendo agora realmente a saúde mental das pessoas no negacionismo, na falta de compaixão, no egocentrismo, no egoísmo, no tudo isso. E quando tudo isso passar, como é que essas pessoas... Aí vai ser a pandemia dos problemas psiquiátricos. Exato! Para todo mundo, doutora. Você sabe que a pandemia, ela foi boa nesse aspecto, porque ela está botando os demônios e os dragões de todo mundo para fora. Você vê, começou com a guerra na eleição presidencial. Começou ali. Já existia, mas era uma coisa meio que, você não me liga, eu não te telefono, ok. Aí começou ali, aí a coisa caminhou. Aí na hora que estava mais ou menos acertando, pandemia. E sempre vai haver um motivo para as pessoas justificarem as suas más atitudes. Então, antes era a eleição, agora é a pandemia, daqui a pouco vai ser outra coisa, mas na realidade é uma grande vontade de explicar por que você está sendo malvado, entendeu? Não, mas eu não sou malvado, eu estou reagindo. Não, você tem 2 opções na sua reação. Você pode reagir de uma forma legal e você pode reagir mal. Então, o que a gente está fazendo, o que a gente está vendo hoje, é a má reação. É a má reação. E é o que você falou, pandemia hoje é de doença mental, sim. É de gente perturbada, gente com medo, com certeza, com razão, e gente castigando as pessoas que estão com medo. E botando dúvida, e questionando, e perturbando. Ué, você não conhece o assunto, você vai estudar, você vai ler, você vai perguntar para quem sabe. Você não vai perguntar para a vizinha. Então, assim, não tem cabimento o que está acontecendo. Então, hoje, pandemia de doença mental, sim. E outra coisa, o próprio vírus faz um efeito no nosso sistema nervoso, pânico, ansiedade, estresse, angústia, insônia, labirintite, muito sono, que não é seu. É como se ele tivesse acoplado um cérebro diferente do seu e está te mandando isso.
Então tem gente tendo essas reações, porque a reação mais importante que as pessoas focam é o pulmão, porque mata. Mas a doença mental causada pelo vírus, a encefalite, também é uma coisa séria, muito séria. O cara tá há 6 meses deprimido, com umas ideias muito loucas, e fala, eu tomo remédio e não melhora. Eu falei, não vai melhorar, é o vírus, você vai ter que se aguentar. Você vai ter que se aguentar. Porque você vai tomar um remédio para amenizar, mas você não tem uma doença mental. Você tem uma doença física causada por um vírus. A hora que ele resolver ir embora, passa tudo. E fora que é outro tipo de situação que a população já vinha passando, tá? Que o fato do negacionismo de tratamentos psiquiátricos e psicológicos, que as pessoas têm preconceito, já vinha vindo, tá? Que o pessoal nega depressão, nega ansiedade. E digo mais, que ela é muito comum nos portadores de esclerose múltipla, puxando sardinha já para o nosso lado, tá? Por conta do... Tem um todo aí, tem química, a parte química misturada, tem a parte... Exato! É muito difícil conviver com fadiga. A fadiga, pelo menos para Isso. Para a maioria dos portadores de esclerose múltipla, se a senhora me perguntar hoje, o que mais me incomoda é fadiga. Exato. A minha cabeça, o meu corpo não acompanhar. Tem dias assim que a gente... Você não quer levantar, você não quer se mexer, você é preguiçosa. Não, e você imagina um vírus que causa isso também. Vai dobrar a tua fadiga? O que vai acontecer, entendeu? Justamente o pós-Covid, síndrome da fadiga crônica. Você vai ficar meses. Tem dia que você vai acordar bem, tem dia que você vai acordar mal, tem dia que você vai acordar bem e vai ficar mal, tem dia que você vai acordar mal e vai ficar bem. Como é que vai ser seu dia? Só na hora sabendo. Só na hora que você acorda. Isso é muito desgastante. Isso é muito desgastante. Então, vocês hoje vivem o que o pessoal está vivendo no pós-Covid. E aí? Aí vocês vão se infectar. Vai dobrar esse sintoma? O que vai acontecer? Isso é muito sério. Quem que aguenta? Eu não consigo imaginar, por exemplo, o dobro da fadiga que eu sinto hoje. Porque quando eu brinco, eu falo pro meu marido assim, eu não tô boa. Eu só falo para ele assim, eu não tô boa. Ele já sabe. Tá? Eu não tô boa, mas é porque eu tô extremamente fadigada. É uma coisa que não tem explicação. E as pessoas julgam muito, porque é uma coisa que não conseguem ver. No meu caso, por exemplo, como exemplo, para não exemplificar outras pessoas, eu não tenho sintoma, a senhora sabe, eu não tenho sintoma aparente. Tá? Então, ela não tem nada. Isso é uma grande frescura. Imagina, quem tá doente não tá assim, bonitinho, arrumadinho, tudo certo. É isso mesmo. Você começa a ver, e assim, fora a depressão, a ansiedade, é um processo. Então a fadiga, ela é uma fadiga muscular e cerebral, lógico que sim. Então, mas quem olha de fora fala, não é tudo isso. Tá tudo bem, eu tô inventando, quer chamar atenção. Não aguento mais, quer chamar atenção. É preguiçosa, ela não quer trabalhar. Tá, já escutei muito isso, muito isso. Eu escutei trabalhando braço curto. Não é braço curto, eu não tinha braço mais. Por quê? Porque o meu corpo não responde. Meu corpo não tá. Os nossos amigos vão aí, a gente faz os laudos, manda o cara pra perícia, o perito olha e fala, você tá bem, você tá melhor que eu. Como você tá melhor que eu? Como você pode ouvir uma barbaridade dessa, entendeu? E é o que a gente está vivendo hoje. A síndrome pós-Covid. Cansaço, depressão. Aí um dia tem paladar, um dia não tem. Um dia tem olfato, outro dia não tem. Um dia tá muito depressivo, outro dia tá normal. Aí você pensa, mas eu tô ficando louco? Não. É o pós-Covid. É essa síndrome pós-Covid. E quanto tempo vai durar? Não sei. A gente achava, há 2 meses atrás, que seriam 6 meses, né? Contando de março para cá. Já passaram os 6 meses e a coisa continuou. Então hoje a gente pensa, não, vai, no mínimo 8 meses. E a gente está seguindo. Então, assim, vai ser quanto? E a coisa está subindo. Que a gente está vendo que não sabe aonde vai parar. Exato, e o cara quer dar uma volta no shopping. Não é para dar uma volta no shopping, não faça isso. Não faça isso com seus amigos, não faça isso com os comerciantes, não faça isso com quem precise comprar alguma coisa e gastar.
Não faça isso. Bater perna no shopping, não faça isso. Mas adianta. Ah, vai em festa. Não vá. Não vá. Não vai. Espera passar essa onda. Espera passar tudo isso. Ah, tem distanciamento. Lógico que não tem. Você acha mesmo? Você vai numa festa e tá todo mundo sentado a 1 metro um do outro, todo mundo falando de longe com um megafone um pro outro? Não. A gente tem visto até, não fazendo uma crítica, já fazendo, esses programas de televisão que cobrem as festas em Santos. Você olha assim e você fala, pô, mas tá todo mundo aglomerado ali. Ué, não tá cheio de gente ali? Lógico, o dono do lugar tá tentando botar aqueles mega aparelhos que fazem uma limpeza do ambiente e tal. Lógico, tá todo mundo tentando. Mas o cara do buffet, ele prepara tudo para dar certo. Aí as pessoas chegam lá e estragam tudo. Pronto. E aí ele começa com uma multa de 5 mil reais. Então assim, a doença acabou com a economia. Não. O ser humano acabou com a economia. Quem acabou com tudo foram as pessoas, não foi a doença. Quer dizer, o cara não consegue dar uma festa, não consegue abrir o buffet dele, ele compra um aparelho caríssimo para fazer a higienização do ambiente e os banheiros estão todos se abraçando. Então ele está higienizando o ambiente. Mas enquanto isso, aqui embaixo, os caras estão agarrados no outro. Adiantou o quê? Dá vontade de falar pro cara, desliga seu aparelho aí, para de gastar, meu, não está adiantando nada. Não está adiantando nada. Você está fazendo, mas eles não estão. Então não está adiantando nada. Pesado, muito pesado. Para a senhora do lockdown, porque na Irlanda atualmente está em lockdown. Tá? Minhas irmãs moram na Irlanda, as duas. E só que eles fazem rodízio, que eles chamam. Então, assim, você pode estar sem justificativa, se eu não me engano, acho que é 2 quilômetros quadrados da sua casa. Se você passar disso, a fiscalização, para trabalhar, a fiscalização tem que tirar o papel. Eles fazem rodízio de quem vai trabalhar com determinadas atividades. Tá? Existem situações que, assim, o meu pai tem 5 farmácias. Essa semana vai abrir uma. A semana que vem abre uma. Depois outra abre uma. Serviços essenciais. Serviços essenciais, é isso mesmo. E assim, e confinando, porque você não precisa de farmácia ao mesmo tempo. Exato. Dá para fazer os serviços essenciais. Dá. E segurando. Dá, e vai segurando. O máximo que der, a gente vamos fazer home office. Tá? Quem não dá para fazer home office, sinto muito, não vai fazer home office. Só que eu sei de pessoas que estão trabalhando hoje, eu comentei, acho que isso com a senhora, com DPOC. Que o próprio empregador não libera. Não. Mas hoje, uma paciente minha falou para mim, hoje de manhã, que ela foi numa médica, e uma médica falou para ela tem asma, e ela foi pedir justamente para uma carta, porque a prefeitura está isolando, né? E ela não tinha me achado e foi atrás de uma outra profissional para copiar a minha carta. Ela falou, não, asma, você não tem risco. Eu falei, você tem que gravar isso. Você vai voltar lá e vai gravar, que nós vamos mandar para o Jornal Nacional, porque não é possível. Olha o que a médica, a minha colega, disse para ela. Não, você não é risco. Como não é risco? Nós estamos há meses falando. Você entende? Esse é o problema. É a falta de informação, é o desserviço. Porque as pessoas vão se afastar e vão ficar ganhando menos e precisam do dinheiro para sobreviver, tá? Porque o empregador começa a cortar as coisas do salário. A gente entende a parte da economia. Lógico que sim, isso solidariza. Então vamos montar um esquema que dê para todo mundo. Todo mundo vai diminuir, mas vai ter para todo mundo. Pronto, fazemos um esquema. Quando apareceu a doença lá em Wuhan, durante 40 dias, lá na China, eles fecharam a cidade. E o governo levava a comida. Você entende? Ninguém precisava sair para nada. Você fazia uma ligação, pedia o que você precisava e o governo levava. Por isso que lá eles conseguiram abortar o maior número de casos lá. Mas o governo tinha condições de fazer isso. Aqui a gente não tem. Então você não saía para nada mesmo. Não saía. O médico ia para o hospital, vinha um carro do governo na porta, pegava o cara e deixava ele no hospital.
Acho que travou, gente. É aquilo, sei lá, enfim. Bom, doutora. Bom, eu ia perguntar de expectativa, mas não depende só de nós, não depende. Eu acho que o que fica de lição é que a gente tem que se cuidar mesmo e tentar o máximo possível conscientizar a Exato, população. exato, Tá? exato. Eu digo que a nossa população, em várias situações, eu uso que o grande problema do país, do nosso país, ele começa na educação. Que com a educação a gente conseguiria resolver muita coisa. Na saúde, se as Em pessoas tudo. fossem educadas, tá? E isso faz Exato, parte da educação. A educação exato. é um todo, tá? Então, mas é legal manter o que era a música, né? Vida de gado. A gente mantém a vida de gado, quanto mais O seu está travando, o seu sinal. travou, voltou. Não, está indo e vindo. Deixa eu mudar aqui. Eu A acho que gente já vai dando tempo, né, Du? para isso, de alguma forma, ou pelo menos diminuir essa situação toda, tá? Porque assim, a gente sofre demais, quem tem comorbidade, tá? Meu marido tem 55 anos e já teve um infarto. Ele não é do grupo de risco? Ele é É, cardiopata, tá? Então, a gente exatamente. tem que ficar para a gente tentar nos proteger e proteger ao próximo. Exato, Principalmente proteger a quem tá ali dando a cara para bater, que são vocês médicos, muitas vezes. exato. Vocês médicos Hoje, estão ali. o que a gente tem que aprender com tudo isso é ser gente, é voltar a ser gente, é lembrar que a gente é gente. E a ciência vem na sequência. E ponto, não tem muito. O negócio é a gente voltar a ser gente. Depois a gente discute o resto. É isso. Eu, como médica veterinária, vou falar uma coisa para a senhora. O ser humano é o único ser na face da Terra que não preserva a própria espécie. É isso mesmo. Se a gente aprendesse com os animais, que em primeiro lugar eles preservam, a partir do momento que a pessoa fala que eu gosto mais de bicho do que de gente, como é que eu amo bicho? Eu tenho filhos com 2, 3 e 4 patas em casa, porque eu tenho um cachorro Certo? amputado, tá? Só que assim, eles são cachorros e gatos. A minha espécie é a espécie humana. Exato. Então, a partir do momento que a gente não tenta perpetuar a nossa espécie, que é o que os animais fazem, a gente está vivendo desse jeito. Exato. É isso aí mesmo. É exatamente isso. Então, vamos tentar olhar para o próximo. Queria agradecer demais a senhora de ter aceitado o meu convite, de papear. Eu tinha pensado numa live totalmente diferente, mas com a Mas você explosão, vê, vai acontecendo. É. dos casos, eu falei, gente, vai ser muito, 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 muito egoísta da minha parte falar somente de quem tem esclerose múltipla. Exato, exato, Porque a exato. população não é feita só de quem tem esclerose múltipla. Não. Nós somos um todo, nós Graças a somos Deus. um grupo, e a gente tem que pensar como grupo, como família. A gente tem que pensar diferente, a gente tem que mudar o foco, tem que mudar. Quero agradecer demais de estar aqui, tenho agradecer demais de estar aqui conversando com vocês. Depois o pessoal entra lá na minha página, curte lá, qualquer coisa eu estou à disposição. Adorei Sim. o convite, Fafá, muito obrigada, muito obrigada. Imagina, eu que Sempre à agradeço. disposição. Um beijo, um A senhora grande sabe, abraço para todos. a Beijo. senhora sabe que eu encho sua paciência É e uma vou. linda, é uma linda. Imagina. Doutora, Um muito beijo. obrigada. Coração. Beijo. Tchau, queridos. Tchau. Tchau, tchau, doutora.
Gente, obrigado para vocês que ficaram aqui. Vocês viram que eu coloquei para abordar pacientes com comorbidade, mas como eu falei para a doutora agora, em cima dos últimos números, em cima das últimas coisas que aconteceram, estão acontecendo, eu achei mais legal a gente mesclar um pouco mais e pensar para tentar ajudar um pouco mais um todo, porque, graças a Deus, a sociedade não é feita só de portadores de esclerose múltipla. Então, para a gente tentar proteger e cuidar da maioria das pessoas que estão à nossa volta. Obrigado pelo sábado à noite, um monte de gente junto a esse horário. Nós também pandemia, porque ninguém ia para balada, né? Vamos combinar, não devemos ir, não podemos. Obrigado, gente. Beijo para todos vocês. Tchau.